Levantamentos realizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo revelam que os preços do arroz em casca no Rio Grande do Sul seguem enfraquecidos. Desde o começo do ano, a queda foi de quase 25%. Quem vai dar mais detalhes desse cenário para a gente é o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado, Alexandre Velho. Presidente, seja bem-vindo com a gente mais uma vez aqui ao Agronotícias. Um bom dia, agora já boa tarde, depois de meio-dia, né? Tudo bem com o senhor? Olá, Felipe, um prazer falar contigo e com os telespectadores aí do Agronotícias. É uma satisfação nossa mais uma vez, presidente. Vamos lá então, quase 25%, presidente, de desvalorização desde o começo do ano. Quais fatores ajudam a gente a entender esse cenário, presidente? Olha, principalmente o aumento significativo da área plantada este ano no Rio Grande do Sul, também no Brasil, aumentou a área. E em todo o Mercosul nós temos uma colheita num volume bem maior. E o que está também prejudicando as cotações é o enfraquecimento aí das exportações pelo Brasil. Alguns fatores, como o preço menor no Mercosul, está fazendo então com que o Uruguai, o Paraguai e até mesmo a Argentina, Felipe, tem feito alguns negócios que eram para estar saindo atualmente, principalmente aqui no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Isso preocupa porque nós temos um alto custo de produção e este preço hoje de R$ 75,00 a saca de 50 quilos não paga o custo de produção da maioria dos produtores gaúchos. Então, realmente é um assunto que nos está trazendo uma preocupação bastante grande, essa falta aí de preços aos produtores. Eu ia perguntar exatamente de que maneira também esse enfraquecimento nas exportações se reflete no preço, na rentabilidade. Existe uma relação direta, então? Sim, o que acontece é que a exportação, ela gera um valor de referência ao mercado interno. A própria indústria, ao vender ao varejo, ao supermercado, usa como poder de barganha muito a questão aí do preço pago no porto. Como o dólar caiu nos últimos meses, tem oscilado bastante, é verdade, às vezes aumenta, mas agora tem se mantido num patamar inferior a 5,70. Isso altera o preço de venda na exportação e isso também força ainda mais a venda no mercado interno. Nós temos um mercado grande no Brasil, obviamente que 80% é vendido dentro do mercado interno, mas o preço da exportação ela é muito importante porque traz um equilíbrio maior com relação à oferta e à demanda. Presidente, o senhor comentou ali, né, deu uma pincelada para a gente na sua primeira resposta, e eu quero trazer esse assunto de novo, que é a questão do impacto desse enfraquecimento nos preços na rentabilidade das propriedades produtoras de arroz. Isso, inclusive, isso a gente tem ouvido já, né, que impacta, e isso pode afetar as decisões dos produtores para uma nova temporada, não pode? Perfeito, a tua pergunta. Foi isso que trouxe a área que já foi no Rio Grande do Sul de 1.200.000 hectares de área plantada alguns anos atrás. A área, por falta de rentabilidade, Felipe, ela veio para 840.000 há 2 anos atrás. No ano passado, em torno de 900.000 hectares. E este ano a área plantada chegou a 970.000 hectares. Então, isso também é reflexo de preços menores na soja no último ano, mas certamente esta falta de rentabilidade vai fazer os produtores repensarem algumas áreas que não têm capacidade de altas produtividades, e aonde eu não tenho alta produtividade, eu não consigo remunerar o custo de produção, e o que nós estamos orientando é que o produtor tire, então, estas áreas do seu plantio, tire do seu plantio anual, digamos assim. Tem que haver uma racionalização com relação às áreas para ter, finalmente, aí, a gente poder honrar o custo de produção, pelo menos.
Bom, presidente, agora, quais são as alternativas, pelo menos a curto prazo, aí para de repente conseguir uma melhora nesses preços? O governo vira e mexe, fala em promover leilões, essa seria uma alternativa? Ou então, o que precisa acontecer fora isso para poder ajudar aí a rentabilidade do produtor nesse momento? Olha, a sinalização do governo em fazer leilões sinalizou um preço muito baixo ao mercado. A Federarroz se posicionou contra, porque exatamente nós tínhamos uma nítida impressão que isso traria uma referência de preços muito baixo. E foi isso que aconteceu. Serviu, no final, a antecipação dos leilões aí, serviu pelo menos para trazer um piso no mercado, mas nós temos uma preocupação porque precisamos de preços pelo menos aí de R$ 90, pelo menos para honrar o custo. E hoje o preço, como eu comentei, em torno de 75. Então isso realmente preocupa, ainda mais, Felipe, que eu tenho problemas de endividamento em função da enchente do ano passado. Produtores da região central não conseguiram ainda ter uma solução para as suas dívidas. Então nós temos uma preocupação muito grande e precisamos buscar alternativas como o aumento da pecuária, tirar as áreas que não produzem muito, porque eu preciso